Bilhões de pessoas jogam videogame todos os dias, mas basta algo grave acontecer e a culpa vai direto para eles. Não importa o contexto, não importa a falta de evidências. Os jogos viram culpados, a mídia repete e todo mundo age como se já soubesse a resposta. Mas quem ainda insiste nessa narrativa? E mais importante, por quê? Quem realmente se beneficia quando os videogames viram alvo principal? Será que, ao apontar o dedo para os games, a gente não está desviando o olhar do que realmente importa? Para entender como os videogames se tornaram os vilões oficiais da sociedade moderna, é preciso voltar no tempo, lá atrás, quando dois jogos com gráficos simples foram acusados de algo muito maior do que jamais poderiam provocar. A partir de agora, no Pura Teoria. Em 1999, em Columbine, no Colorado, dois adolescentes entraram em uma escola. O episódio terminou da pior forma possível. 12 estudantes e um professor não voltaram para casa. Além do choque e do trauma, ficou algo que pouca gente percebeu na época. Um roteiro pronto, um culpado fácil. E ele tinha nome: videogame. Naquele momento, dois jogos eram extremamente populares entre os jovens: Doom e Quake. Bastou isso para que a narrativa se formasse. A partir dali, sempre que algo grave envolvia adolescentes, os videogames passavam a ocupar o centro da história. E esse padrão não ficou no passado. Ele se repete até hoje. Em 2007, depois do ocorrido na Universidade Virginia Tech, reportagens começaram a especular sobre o suposto hábito do responsável de jogar Counter-Strike. Isso aconteceu antes mesmo de informações básicas serem confirmadas. Em 2012, durante um episódio em uma sessão de cinema do Batman em Aurora, no Colorado, jogos como World of Warcraft e Diablo foram citados como influências negativas. Nenhuma evidência apareceu, mesmo assim, os nomes dos jogos já estavam nas manchetes. Em 2022, após o que aconteceu em Uvalde, no Texas, o New York Times sugeriu que o responsável jogava Fortnite e Call of Duty. Mais uma vez, uma associação feita no impulso, sem base concreta. No Brasil, esse discurso também ganhou espaço. Em 2019, depois do episódio em uma escola de Suzano, em São Paulo, o então vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a juventude estaria viciada em videogames violentos, como se isso fosse uma explicação suficiente. A fala carrega uma nostalgia curiosa, como se antes dos videogames o mundo fosse mais calmo e menos violento. E nem os casos mais recentes escapam desse roteiro. Em 2025, após a morte do comentarista político Charlie Kirk, durante um debate público, reportagens passaram a especular sobre o perfil gamer do suspeito. Citaram até Sea of Thieves, um jogo de aventura com piratas sem qualquer relação com violência real. A associação durou pouco, mas foi o bastante para mostrar como esse raciocínio já virou reflexo. Mas vamos parar e pensar, será que o simples fato de alguém jogar videogame explica situações como essas? A resposta mais honesta é não. Ainda assim, os jogos se tornaram um vilão conveniente, fácil de apontar, difícil de defender. Pesquisas mostram que esse discurso não é neutro. A Associação Americana de Psicologia revelou que videogames violentos são citados até 8 vezes mais em reportagens quando os responsáveis por esses episódios são brancos. Em outros casos, os jogos praticamente desaparecem da narrativa. O videogame vira uma explicação socialmente aceitável só em determinados contextos. Outro dado chama atenção. Logo após Columbine, pesquisas indicaram que grande parte do público acreditava que os jogos eram os culpados. A mídia, então, passou a tratar essa percepção como se fosse um fato comprovado. O que quase nunca aparece nas manchetes é o seguinte: em 1999, estima-se que havia cerca de 145 milhões de jogadores de videogame nos Estados Unidos. Segundo o relatório da IDSA, aproximadamente 31% dos jogadores eram menores de 18 anos, o que corresponde a cerca de 45 milhões de jovens. Considerando que a população total dos Estados Unidos naquele ano era de aproximadamente 279 milhões de pessoas, isso significa que os jovens jogadores representavam cerca de 16% da população americana. Um dado que mostra como crianças e adolescentes
já constituíam uma parcela significativa da sociedade naquela época. E existe alguma evidência real de que videogames causam agressividade? Ou estamos há décadas presos a uma explicação conveniente que desvia o foco do que realmente importa? Agora vamos aos números, porque se videogames realmente gerassem hostilidade, a situação seria simplesmente insustentável. Só nos Estados Unidos, cerca de 64% da população joga videogame. Isso representa mais de 210 milhões de pessoas. Entre adolescentes de 13 a 18 anos, o número passa dos 90%. Quando ampliamos para o cenário global, os dados mais recentes indicam que mais de 3,6 bilhões de pessoas jogam videogame, em diferentes idades, estilos de vida e contextos sociais. E não estamos falando de um mercado pequeno. Em 2024, a indústria de jogos movimentou cerca de 187 bilhões de dólares, superando mais uma vez o faturamento combinado do cinema e da música. No Brasil, a realidade acompanha a tendência de número de usuários. De acordo com a pesquisa Game Brasil 2025, 82,8% da população brasileira joga algum tipo de jogo digital, o que representa aproximadamente 176 milhões de pessoas. Diante desses números, a pergunta é inevitável. Se videogames realmente transformassem pessoas em indivíduos violentos, como explicar que a imensa maioria de quem joga Call of Duty, Fortnite ou GTA nunca se envolveu em nenhum episódio grave? É aqui que entram os estudos científicos sérios, e eles não confirmam o discurso alarmista. Uma pesquisa da Universidade de Oxford analisou o comportamento de milhares de jogadores e chegou a uma conclusão clara: não existe relação direta entre jogar videogame e aumento de comportamento agressivo. Outro estudo, feito em parceria entre a Unifesp e a UFMG, mostrou que jogos de ação ajudam a desenvolver habilidades cognitivas importantes como atenção seletiva, memória espacial e velocidade de processamento de informação. Ou seja, além de não causarem prejuízos, os jogos podem trazer ganhos reais. A Universidade Estadual da Geórgia também entrou nesse debate e identificou que jogadores frequentes apresentam melhorias em habilidades sensório-motoras e em regiões do cérebro ligadas à tomada de decisão rápida. Nada disso costuma virar manchete. Então surge outra pergunta: se os dados são tão claros, por que os videogames continuam sendo culpados? Parte da resposta está em figuras midiáticas e políticas que insistem nesse discurso. A doutora Carole Lieberman, por exemplo, costuma afirmar que milhares de estudos provariam que jogos tornam as pessoas mais agressivas. O detalhe que raramente é mencionado é que muitos desses estudos não passaram por revisão científica rigorosa e ignoram completamente pesquisas que chegam a conclusões opostas. Outro nome bastante conhecido é o do advogado Jack Thompson. Ele ganhou notoriedade ao tentar responsabilizar empresas de videogame por episódios ocorridos em lugares como Littleton, Red Lake e Connecticut. Segundo ele, jogos como Counter-Strike, Doom e GTA 3 seriam os responsáveis. Nenhuma dessas ações avançou. Para Jason Della Rocca, desenvolvedor e porta-voz da indústria, esse tipo de argumento nasce do medo e da falta de familiaridade com o universo dos games. Para quem nunca jogou, pode até parecer intuitivo associar violência virtual a comportamento real, mas essa lógica não se sustenta. O psicólogo e pesquisador Patrick Markey resume isso de forma simples. Se a maioria esmagadora dos jovens joga videogame, dizer que isso explica um episódio extremo é tão relevante quanto dizer que a pessoa usava meias. O jornalista Stephen Totilo, editor do site Kotaku, reforça essa ideia ao lembrar que se jogos violentos realmente moldassem o caráter das pessoas, os efeitos seriam amplos, constantes e visíveis. E claramente não são. Mesmo assim, essa associação continua sendo conveniente para alguns interesses. Um exemplo clássico é a atuação da NRA, o maior lobby armamentista dos Estados Unidos. Após o ocorrido em Sandy Hook em 2012, o então CEO da organização, Wayne LaPierre,
preferiu apontar jogos como GTA, Bulletstorm e Mortal Kombat em vez de discutir questões muito mais incômodas. É mais fácil culpar um produto cultural do que encarar debates complexos e politicamente sensíveis. O problema é que essa distorção tem consequências. Enquanto se perde tempo discutindo se videogames influenciam comportamentos, sobra pouco espaço para falar de fatores reais, como saúde mental, isolamento social, radicalização e falhas estruturais. Investigar influências culturais faz sentido. O problema começa quando todas as outras variáveis são deixadas de lado para que apenas um vilão conveniente permaneça em cena. No fim das contas, culpar os videogames funcionaria como uma cortina de fumaça, uma história confortável, fácil de repetir e que evita as perguntas difíceis. E se as pesquisas apontam que os games não são os responsáveis, qual é afinal a discussão que realmente deveria estar acontecendo? Antes de qualquer coisa, vale deixar algo bem claro. Ninguém aqui está dizendo que uso excessivo de telas não pode ser um problema. Falta de limites nunca foi saudável, seja por videogames, televisão ou qualquer outro hábito. Mas essa é outra conversa, uma conversa que exige cuidado, responsabilidade e principalmente profundidade. O ponto aqui é outro. Culpar os videogames não seria uma forma conveniente de desviar o foco. Sempre que o dedo é apontado para os jogos, uma série de problemas muito mais estruturais fica fora da discussão. Questões ligadas à saúde mental, exclusão social, histórico de bullying, falta de apoio familiar e falhas na identificação de sinais de alerta simplesmente somem do debate. O problema é que eles não rendem manchetes fáceis. É muito mais simples transformar um jogo famoso em vilão do que discutir políticas públicas que não funcionam, ausência de acompanhamento psicológico ou isolamento emocional que costuma vir antes de situações extremas. Enquanto isso, seguimos tratando o entretenimento como culpado, mesmo quando, na prática, ele exerce um papel completamente diferente na vida de milhões de pessoas. Videogames não são só passatempo, eles fazem parte da cultura atual. Estão nas conversas em família, na formação de comunidades, no desenvolvimento de habilidades cognitivas e no entretenimento coletivo. Também são usados como ferramentas nas áreas de educação e saúde. Hoje, mais de 80% dos pais nos Estados Unidos jogam videogame com seus filhos. No Brasil, os dados apontam para o mesmo caminho. Mas esse lado quase nunca entra na pauta. Pouco se fala dos benefícios observados em pesquisas, dos avanços cognitivos em jogadores frequentes ou do papel dos jogos na socialização de adolescentes mais tímidos. Menos ainda do impacto positivo que os videogames podem ter em grupos específicos, como crianças do espectro do autismo. Tudo isso desaparece quando um novo episódio grave ganha destaque. A narrativa se repete, o jogo vira vilão e o debate real, mais uma vez, é deixado de lado. E vale pensar no futuro. A geração que hoje passa horas jogando Fortnite ou Minecraft será a mesma que, em pouco tempo, vai liderar empresas, criar tecnologias e ocupar cargos de decisão. Tratar essa geração com desconfiança ou isolamento pode ser contraproducente. Talvez o risco não esteja nos videogames, talvez esteja na insistência em culpar um alvo fácil enquanto ignoramos tudo o que realmente importa. E agora eu quero saber de você. Você costuma jogar videogame com a sua família e você acha que eles são sempre ruins ou tem seu lado bom? Conta aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se você quiser saber por que muitas vezes não vemos o óbvio, mesmo quando ele está na frente da gente, clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. E aproveite para bisbilhotar outros vídeos aqui do canal, tá? Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!